hoje você vai aprender a como criar tirinhas como essa para que você consiga produzir conteúdo significativo para a sua área de atuação, para poder atrair clientes ideais, utilizando uma tirinha que pode ser bem utilizada para você poder atrair de forma mais descontraída através das suas redes sociais, como o Instagram, por exemplo. Então, eu vou mostrar passo a passo para vocês como eu utilizei a nova tecnologia lançada aí pelo ChatGPT a meu favor para poder produzir o que provavelmente apenas um designer muito bem estimado conseguiria fazer, e como a gente pode fazer isso de forma rápida. Eu mesmo demorei coisa de 1 hora e pouco para poder fazer tudo isso, e eu vou mostrar você na prática todos os prompts, todos os treinamentos que eu fiz no ChatGPT para que eu conseguisse esses resultados. Lembrando que eu vou dar algumas ressalvas, porque existem algumas formas de você fazer mais facilmente do que eu fiz. Então, se liga aqui que vamos começar agora sem mais delongas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e deixar aqui no comentário se você tiver ideias de coisas novas que a gente pode trazer aqui para você relacionadas à parte de inteligência artificial. Quem não sabe, o meu canal aqui, o Gustavo Moradi, o Empreendedor X, é um canal que começou falando sobre inteligências artificiais. Só que ao longo do tempo eu comecei a migrando mais para a parte de marketing, né? E a parte de IA ficou um pouco para trás, até porque eu não via tanta aplicabilidade na época que eu comecei a fazer conteúdo sobre o assunto. Mas agora está cada vez mais aplicável todas essas tecnologias das inteligências artificiais. Isso ajuda muito a gente que trabalha na área, ou até mesmo outros profissionais, a estarem substituindo, muitas vezes, um designer muito estimado por uma inteligência artificial que você consegue produzir um conteúdo em poucos minutos. Então, eu estou voltando com esses conteúdos, e deixa aqui nos comentários se você tiver ideias de coisas que a gente pode estar produzindo. Lembrando que logo mais vai sair um vídeo explicando mais detalhes, a gente discutindo um pouco mais sobre essa questão realmente da nessa nova atualização do ChatGPT. Mas, sem mais delongas mesmo, vamos começar aqui. Aqui está todo o texto que eu usei, tá? Basicamente, eu vou te explicar para você em detalhes tudo que eu fiz aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz vamos começar com os trabalhos, né? Descontrair um pouquinho com a IA. Hoje quero criar alguns conteúdos para criação de conteúdo. Foi um pouco redundante, mas enfim. Logo, quero que você seja um especialista em criação de conteúdos para que com um prestador de serviços de anúncios de diversas plataformas, criação de CRM, utilização de inteligência artificial para agentes e outras soluções que eu posso atingir o público ideal para mim, que no caso aqui para mim é dentistas, né, donos de clínicas odontológicas. Para início, irei te apresentar o avatar que irei criar, que basicamente sou eu, Gustavo. Posso enviar as imagens para você? Aí a inteligência artificial fala, pode mandar as imagens, tal, manda ver. Mandei. A sacada aqui é a seguinte, é você pegar fotos de você, só que mostrando somente o rosto, tá? Sempre fotos mostrando o rosto, tá bom? Para que a IA consiga entender os seus traços, consiga entender em vários ângulos diferentes. Então eu mandei fotos em ângulos mais laterais, em ângulos mais de frente, sorrindo, sem sorrir, tá? Isso é muito importante. Você consegue mandar até 10 imagens, tá? Então, colocando 10 imagens aí, você já vai conseguir fazer o treinamento da inteligência para que você consiga colocar ali a sua característica nas imagens que a gente vai estar fazendo a seguir. Então, eu falei assim, ó, vou te enviar 10 imagens com ângulos diferentes para que você possa entender mais sobre o meu rosto. Foquei principalmente no rosto e não mostrei muito do corpo, mas daí eu descrevi um pouco da minha fisionomia, né? Eu tenho 1,74 m, sou naturalmente musculoso. Eu coloquei isso porque se eu fosse colocar que é musculoso ia aparecer aqueles bodybuilder louco lá, mas eu sou naturalmente musculoso, nada exagerado, e as roupas que estaria utilizando podem ser esporte fino, blazer preto, camisa, calça de alfaiataria e tênis ou mocassim. Vou deixar você à vontade para montar o look mais para frente. E aqui ele dá algumas instruções, né? E eu basicamente adoto essas instruções que ele faz. No caso, ele pede para eu escrever algumas questões aqui, como por exemplo, seu avatar profissional completo, sugestões de fotos, ideias de conteúdos, mais copy. Aí eu coloquei aqui que eu queria que fosse um avatar mais profissional, só que com um aspecto mais cartunesco, né? Porque aqui a gente vai fazer tirinhas, fala mais formal, tom de voz formal e linguagem corporal amigável, porém dominante, né? No caso, eu coloquei ideias de conteúdos. Eu dei um exemplo aqui de um colega meu, eu peguei um roteiro de um vídeo de um colega meu sobre médicos, né? Que no caso dele ali era a parte de vendas, tal. Então eu coloquei o roteiro dele aqui, né? Eu fiz a transcrição do vídeo dele
E depois eu só peguei e coloquei aqui, ó, quero ser percebido como um parceiro de crescimento, especialista, minha promessa é gerar 50 mil de acréscimo, mais didática por agora e foco 100% no Instagram, né, que é o tipo de conteúdo que eu quero postar. Com base nisso, crie meu avatar em diversos ângulos para termos ele como base para preparar os conteúdos. Aqui no caso ele não entendeu muito bem e ele acabou falando sobre vários aspectos como nome, estilo visual, tom de voz, tal. Então, por isso que é importante você deixar bem claro o que você quer que ele faça. No caso, perfeito, amei seu trabalho, agora desenhe eu com essas especificações com um ângulo diferente. Um de lado, um de frente, um do outro lado, um de costas e todos de corpo inteiro, né? Então, eu deixei bem claro que era corpo inteiro. E aqui ele fez meu primeiro avatar, que eu poderia utilizá-lo para, com base nele, eu consegui montar personagens consistentes, tá? Então, com base nisso aqui, como a gente está treinando a IA, agora eu consigo fazer conteúdos. Aqui eu, inclusive, peguei aqui uma tirinha do Thiago Nigro, que eu acho que é um modelo bem legal de ser utilizado. No caso aqui é um designer que fez esse modelinho, né, para ele. E eu falei, curti bastante, tem alguns errinhos na cor da camisa, né? No caso ele fez alguns errinhos aqui, tá com uma camisa preta, aqui branca, tal. Mas ficou muito legal, mas gostaria que você fazer um novo teste, né? Daí ele fez um novo teste aqui, ficou melhor, né? Mas eu não gostei tanto das feições, aqui estava melhor, né? Aí eu só falei, a primeira ficou melhor, com base nela iremos preparar algumas tirinhas. Quero produzir com você um conteúdo focado em dentistas e agentes de inteligência artificial, que podem substituir secretárias e o quanto isso é disruptivo. Vamos usar como base tirinhas como a Mafalda, que são tirinhas mais satíricas, né? Com teor reflexível junto, né? Então, eu coloquei essa questão aqui. Cria agora o texto para as tirinhas. No caso, eu pedi 6. No caso, eu queria 6 quadrinhos, né? Eu queria que ele fizesse uma tirinha com 6 quadrinhos. No caso, eu pedi para ele fazer 6 tirinhas. Aí ele fez várias tirinhas aqui diferentes, com falas diferentes, né? Aí eu lendo algumas dessas, né? Eu gostei bastante dessa terceira aqui. A terceira tá aqui, ó. No caso, seria um médico, um dentista, né? O dentista falaria assim: mas esse negócio de agente de A, faz o que exatamente? Aí apareceria eu na segunda tirinha falando: agenda, responde lead, nutre paciente, cobra pendências, só não faz café. Aí aparece na terceira tirinha a inteligência artificial falando: ainda, não faz café ainda, né? Então eu gostei dessa piadinha, eu achei interessante, e com base nisso, eu pedi para ele, né? Gostei bastante do contexto da tirinha 3. Adicione mais uma cena de Gustavo quebrando a quarta parede, falando com o dentista que está lendo a tirinha, né? Então, aqui no caso, eu pedi para ele quebrar a quarta parede para falar diretamente com a pessoa que está lendo a tirinha, né? Quero que você fale algo do tipo: se você se interessa em saber mais como essas ferramentas podem mudar completamente os resultados da sua clínica, escreva a palavra-chave IA nos comentários ou acesse o link na bio. Não precisa escrever as outras, escreva somente a terceira. Daí, no caso, ele escreveu a terceira tirinha, inclusive melhorou um pouco o texto, né? Aí falou aqui. Aí, no caso, a terceira aqui, ó. Se você se interessa em saber mais sobre ferramentas, tal, de IA, clica no link da bio ou escreve IA, a revolução já começou, com ou sem você. Então, aqui é realmente para bater forte na pessoa, né? E com base nessas tirinhas, eu ajustei, né? Então eu coloquei o texto um pouco diferente, você já viu no começo do vídeo aí, que é basicamente esse texto que você já viu da tirinha, e pedi para ele criar aqui, né? No caso, o que ele criou foi isso daqui. Como vocês podem perceber, está um pouco fora de contexto, perdeu alguns textos e não ficou tão interessante. Então aqui, no caso aqui seria eu, né? Mas ele falou, quem deveria estar falando esse trecho aqui era o dentista, né? No caso, mas essa tal de agente de IA faz o que exatamente? Então errou aqui. Mas no caso eu achei bem interessante todo o contexto aqui da tirinha, mas não ficou tão legal. Aí o que, que eu fiz? O que, que eu decidi fazer? Ao invés de fazer todos os quadros, eu decidi fazer um quadro por vez. Aí vai a dica que eu vou te dar. Recomendo que você teste fazer todas as cenas em uma imagem só, tá? Mas aí vai depender um pouco de sorte, tá? Eu inclusive fiz um novo teste aqui, nessa segunda imagem, e foi um pouco melhor, tá? Mas aqui ele errou no quê? Ele errou aqui no terceiro quadro. Ele colocou eu em vez de ter colocado a inteligência artificial, tá? Então, é teste mesmo. É você rebobinar aqui mesmo, jogar de novo o mesmo prompt até acertar, tá? Porque a inteligência artificial, ela trabalha com estatística, tá? Então, é tudo uma questão de probabilidade, tá? Então, pode ser que saia legal, pode ser que não saia, tá? Daí, no caso, eu falei, não, você errou, embaralhou os textos e pedi para ele
fazer da cena 1, né? Aí no caso ele bugou aqui de novo e basicamente eu rebobinei aqui e ele gerou a imagem para mim. Aí ficou legal, ó. Mas essa tal de agente de IA faz o que exatamente? Tá. Aí eu fiz novamente porque essa imagem não estava carregando na hora, eu pedi para ele fazer de novo, daí ele gerou essa imagem aqui, ó. Aí foi a imagem oficial, que foi a primeira aí que vocês viram aí, o primeiro quadro. Então já estava pronto. O primeiro quadro está perfeito. Eu só mudei uma letrinha aqui, que foi no caso essa letra, em vez de colocar mais essa tal de agente de A, eu achei estranho essa tal, coloquei mais esse tal de agente de A. Faz o quê? Aí só mudei isso, tirei esse acento aqui também, tá? Tudo com Canva, tá? Bem bem chulo, bem bobinho, coisa simples, qualquer pessoa consegue fazer. Aí depois eu pedi para ele fazer a cena 2, ele fez a cena 2 e eu tive que acrescentar um A aqui, né? Reativar paciente antigo. Então eu tive que acrescentar um A. Tirando isso, a imagem está perfeita. Só que, se você perceber, ele não manteve a mesma coerência, digamos assim, de design, tá? Então depois eu tive que mudar um pouco, tive que tirar essa coloração aqui de alguns locais, né? Porque aqui está sem cor, né? Então eu tive que fazer essas alterações depois, tá? Mas são detalhes assim, né? Aí depois eu pedi para ele gerar outra imagem aqui para falar sobre o quadrinho, aí ele não colocou o médico, não colocou o dentista, aliás. Então eu novamente tentei aqui fazer outro processo, né? Eu pedi para ele fazer a cena 2 de novo, aí ele fez com outro design, não ficou legal. Aí vai outra dica aí para você. Treinar o estilo que você vai estar usando de imagem também é importante, tá? Para que ele tenha consistência nas imagens, tá bom? Porque aqui tem um estilo cartunesco, aqui tem outro estilo cartunesco, aqui tem outro estilo cartunesco. E aqui ainda tem outro ainda, né? Um pouquinho diferente ainda. Então, é importante você tentar treinar ela também para poder fazer isso, tá? O objetivo desse vídeo aqui, pessoal, não é te dar um passo a passo, tá? Mas sim te dar ideias do que você pode solicitar para a inteligência artificial para que você fique independente e consiga criar qualquer coisa com ela, tá bom? Esse é o meu objetivo aqui com você, beleza? Então, por isso que eu estou mostrando aqui no detalhe tudo, para que você, com base nisso, não copie eu, mas sim faça você mesmo da forma que você achar melhor. Pega algumas ideias aqui do que eu fiz e com base nisso crie aquilo que faz mais sentido para você, tá bom? Tá perfeito. Daí eu coloquei aqui, tá perfeito. Apenas mantenha o mesmo estilo de imagem que você fez na cena 1, por favor. Daí ele fez outra coisa nada a ver aqui, já tudo pintado, né? Então não ficou legal. Rebobinei. Aí ele fez também, ficou com sombra, as imagens originais não tinham sombra, né? Então não ficou legal. Aí eu tentei um outro prompt, né? Daí no caso eu acrescentei aqui, ó, agenda responde, lead, tal, 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 coloquei o texto que estava no segundo quadrinho, né? Aí ele gerou essa imagem aqui. Aí eu falei, não, tá errado, deixa quieto, vamos realmente utilizar a que já tá aqui mesmo, tá? Essa primeira, que é essa daqui no caso. Falei, vamos utilizar a primeira mesmo, senão eu vou perder muito tempo. Cadê? Vamos utilizar a primeira imagem mesmo, não, para a gente não perder muito tempo. Usei essa imagem aqui mesmo, tá? Mas eu poderia ter feito outras para poder ver qual que ficaria melhor. Mas daí levaria muito tempo, né? Aí depois eu usei essa imagem antiga para poder usar como base de treinamento, para ele poder manter a consistência do estilo da tirinha, né? Eu falei, por favor, mantenha no mesmo estilo dessa imagem que você fez. Desenhe agora a cena 3, tá? Eu coloquei entre parênteses porque é uma variável, né? Digamos assim, para poder trabalhar melhor com o chat, né? Daí ele criou essa imagem aqui, ficou bem legal, né? Ainda não um holograma, né, da inteligência artificial, inclusive ficou parecendo aquela mulher da Cassandra, né, da série nova aí que lançou, ficou bem parecido. Na hora eu fiquei pensando nisso e ainda deu a sacadinha do café, que o café tá um preço alto também, então ó, deu duas sacadinhas em uma imagem só, achei isso genial. Enfim, perfeito. Mude para uma forma quadrada, né? No caso aqui, as imagens estavam ficando compridas, né? Eu não tinha percebido antes. Era para eu ter pedido para ele formatar no formato quadrado antes, tá? E outra sacada aí para você também, tá? Ele estava fazendo alongado, porque daí quando eu fui trazer para formato quadrado, acabou cortando muito da personagem. Então eu pedi para ele fazer um formato quadrado. Aí ele fez essa outra imagem aqui, eu já não gostei, então eu preferi manter essa antiga aqui, que essa daqui tinha ficado muito boa, tá? Aí depois eu pedi para ele fazer a cena 4, né, em formato quadrado. Aí foi aquela briga, né? Ele não ficou legal, não ficou parecido comigo. Aí eu falei, faltou texto, você errou no personagem. Eu sou o Gustavo, lembra da cena? Eu coloquei a cena aqui de novo, né?
para ele poder fazer. Aí ele fez de novo, não ficou parecido comigo, ficou mais parecido com o dentista da tirinha. E depois, o chat até deu um sermão aqui falando, houve um erro na hora de gerar a cena 4. Por isso, ela não saiu como você pediu, nem o personagem consistente. Nem com o texto correto. Não vou tentar gerar novamente, sem seu comando. Então, tipo assim, a própria inteligência artificial que meio que desistiu de mim e decidiu falar assim, então, passa certinho o que você quer que eu faça, porque se tá tudo errado, então tem alguma coisa errada. Aí ela gerou essa outra imagem, também não gostei, pedi para ela fazer de novo. Aí eu peguei e coloquei meu personagem como exemplo. Eu peguei a imagem do meu personagem, né, para poder dar mais contexto para ela. Então eu falei, certo, você ainda errou na minha roupa. Escreva o texto no cartão que eu estou segurando, deixe essa imagem para você se lembrar dos traços e manter a consistência no personagem. Então eu queria que ela escrevesse esse texto que está no bloquinho aqui no eu segurando, como se eu estivesse segurando um cartaz, né? Pra ficar mais legalzinho e tal. Aí ele fez, só que ele fez nos dois. Aí eu tive que mexer um pouquinho no Photoshop para poder excluir toda essa parte aqui, manter só essa parte, excluir a parte que está escrito Gustavo, né? Aí basicamente, juntando todas as imagens, né? Chegamos nesses resultados aqui. Então a primeira tirinha ficou aqui, perfeitinha, né? A segunda tirinha eu tive que fazer alguns ajustes para ela poder ficar no mesmo estilo, então tudo na cor do fundo mesmo, né? A terceira também ficou bem legalzinha, ela basicamente eu deixei igual. E a quarta, que eu tive que excluir algumas partes aqui de cima, né, que tava do balãozinho, e mantive só a parte de baixo dos textos. Eu fiz alguns ajustes bem pequenos aqui, ah, de acentuação que estava errada, né? Esse segundo aqui não tinha esse texto aqui, então eu tive que acrescentar lá a mão, né? Mas foram coisas assim que, no final das contas, gerou esse quadrinho aqui que você pode utilizar para vender mais no seu negócio. Porque no meu caso, eu posso simplesmente pegar esse quadrinho, por exemplo, essa postagem que eu posso fazer na minha rede social e posso impulsionar com tráfego pago para grandes seguidores. Daí vai vir seguidores do quê? Médicos, dentistas, que querem utilizar agentes de IA para poder fazer ali, conseguir novos pacientes. E com certeza isso daqui vai gerar muitos seguidores qualificados para mim. Então, a grande questão é, a gente tem a inteligência artificial a nosso favor. Muitas pessoas vão só ficar brincando, usar para ficar zoando, usar para fazer coisa de besteira, mas a gente aqui quer usar isso aqui ao nosso favor para que a gente consiga ter mais resultado e consiga delegar boa parte do nosso processo e conseguir fazer mais dinheiro utilizando as inteligências artificiais. Eu vou deixar esse vídeo aqui na lateral, que é um vídeo que eu falo um pouco sobre a história da inteligência artificial. É um vídeo antigo que eu fiz há uns 2 anos atrás, mas é um vídeo bem legal. Tive bastante trabalho para poder fazer ele, espero que você goste. Assiste ele aí depois e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto!